VanuCast com vocês novamente. Agora nós vamos continuar a história da Jovina, parte 2. Esse testemunho maravilhoso que ela se propôs a nos contar e com certeza vai aumentar a sua fé e muito. A minha já está aqui, ó, subindo o termômetro. Então eu conto com vocês. Jovina, vamos continuar essa história maravilhosa, esse testemunho de fé que está me edificando aqui nessa tarde. Vamos e sim. Lembrando que é um prazer estar aqui com a Jovina no VanuCast, esse canal que tem o objetivo, né, de trazer você para cá. Não, ao contrário, é eu que vou até você. Eu que vou até a sua casa, até a sua igreja, até o seu consultório, para que você possa contar a sua história de vida, o seu testemunho, a sua experiência do sobrenatural e até mesmo empreendedorismo. Esse é o objetivo do meu canal, desse projeto, né, de Deus para os nossos corações. Então eu conto com vocês. Vamos continuar, Jo? Vamos sim. Prazer estar de volta para dar sequência a essa trajetória de vida tão incrível, mas também com muitas superações, com muita dificuldade. Não foi fácil, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que não importa qual é a situação que você esteja enfrentando, eu não sei como você está, nem sei como vai chegar até você esse vídeo, mas eu faço votos de que ele seja para você um alavancador que vem te alavancar a acreditar, Sim, a crer que Deus ele pode todas as coisas. E quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, e quando a gente confia no trabalhar de Deus, por mais difícil que pareça estar na tua vida, você ainda está bem amparado em ótimas mãos. Eu não tinha dimensão de que eu estava tão bem cuidada e amparada, apesar de todas as lutas, apesar de todo o processo. E como eu estava dizendo, começou aí o processo das visitas. Eu já tinha recebido alta do hospital, já não tinha mais o porquê continuar. Mas eu precisava estar indo até o hospital. Sim. E essas visitas hospitalares eram diariamente. Eu passei com assistente social da unidade do hospital, onde eles me concediam passe de ir e de voltar para casa. Porque eu não tinha, gente, condição financeira para bancar todo dia ônibus de ida e volta. Olha o processo, como ele se alongou. E eu sem trabalhar e passando por esse processo de ter que estar indo no hospital. Eu tinha que estar deixando o meu filho mais velho com a minha sobrinha de 12 anos que morava comigo. Ela que cuidava dele, cuidava da casa. Me deu assim uma força muito grande, a Camila. Foi uma bênção na minha vida. E eu tinha que estar indo lá. Eu ia lamber vidro, porque como ela ficava na UTI, eu não podia estar entrando na UTI, como as mães entravam. Você não podia entrar na UTI? Eu ficava... Não tinha contato nenhum, de assim. fora. Não, eu ficava do lado de fora, vendo. Ali o médico me dava o diagnóstico dela, mas ele não tinha me dado o verdadeiro diagnóstico da minha filha. E ele falava que ela estava ali porque tinha nascido muito debilitada, querendo ou não, ela era prematura, não era de 9 meses completa. Então, ela corria mais um risco, porque é mais fácil uma criança de 6 meses conseguir sobreviver do que uma de 8 meses. Então, eu tinha esse tipo de diagnóstico. Nossa! E eu passava muita fome no hospital. De Dona Redonda, eu passei a ser Olivia Palito. Meu Deus do céu, você... Porque eu não comia. E eu não sabia que no hospital tinha comida para as mães, que tinha lá um refeitório onde você podia fazer suas refeições. Até a enfermeira do banco de leite, me vendo que todo dia eu chegava lá um pouco mais magra que o outro dia, ela quis saber que mistério era aquele na minha vida. E aí ela me foi aí, gente, isso é muito...
Coisa terrível, né? E muito impactante, que eu vou contar agora para vocês. Quando ela falou assim para mim que tinha um refeitório no andar de baixo, eu não imaginava que Deus ia me trazer à memória que eu tinha estado no necrotério lá embaixo. Que eu tinha me esquecido. Aliás, eu não tinha nem lembrança, isso nem passava na minha mente. Completamente esquecida. E para mim não era o necrotério, para mim era a sala, como eu já disse, de internação, e era noite. Aí ela falou: Jovina, eu vou descer com você, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como que funcionam as refeições. E ela foi comigo, descemos o elevador. Quando cheguei embaixo, eu me lembrei que eu já tinha estado por ali. Você lembrou do necrotério? Aí eu falei assim: mulher, tem uma sala de internação aqui que eu fiquei internada. Eu falei com a enfermeira e ela disse assim, olhou para mim e falou: não, Jô, não tem sala de internação nenhuma aqui. Aqui só tem a capela, o refeitório e o necrotério. Nossa, 3 setores no lugar. Aí eu disse pra ela assim: imagina, menina, eu fiquei internada, foi em uma sala aqui. Tem alguma sala de internação por aqui? Sim, porque eu fiquei. Poxa, aquela mulher da galocha, eu falei assim, aquela mulher da galocha me tirou da sala aqui de baixo, esse elevador aqui. Ela disse assim: Anjo, não, minha filha, isso é fome, vamos não. Vou te mostrar como é que faz. Ela achou que era mentira, né? Ela não... Assim, só lembrando, né, a Jo, ela teve uma gestação, assim, desconhecida, né, Jo? Sim. Então, ela teve uma gestação na costela, e isso gerou muitos sintomas, né? Você ficou muito mal, né, de saúde. Os médicos já estavam pensando que ela ia fazer hemodiálise, né? Exatamente. Pelo grau do inchaço, né? Ela mal conseguia andar. Isso. E a questão do necrotério, né? Ali, ela esteve morta, gente. Morta mesmo. Os médicos colocaram ela lá, totalmente assim, como que realmente ela estivesse morta. Ou seja, ela entrou num processo de parto, né, anestesia geral, mas ela foi dada como morta. Mas continua contando aí, Jo, só para o pessoal ter uma noção aí do... E aí, quando ela terminou de me dar as instruções acerca no refeitório, ela subiu. E eu falei assim: eu vou na capela. Porque eu não acreditava que não tinha uma sala, porque eu tinha certeza absoluta que eu fiquei internada em uma sala lá, e eu fui procurar essa sala. Nossa. De internação. É sério? Você pegou a ideia assim, não, fixou, falei assim, eu não tô maluca, eu fiquei internada assim. Você como louca agora. E aí eu fui direto no necrotério, porque eu fui direcionada direto para a sala que eu me lembrava de onde eu saí. Só que, gente, eu não li lá escrito necrotério. Não li nada. Tinha um moço na porta. Aí eu olhei até o pé do moço. Não tava de galocha branca. Não tava. Aí eu falei assim: moço, aí é uma sala de internação ou já foi? Ele nenhuma coisa nem outra. Olha. Não foi e não foi e não é. Aí o moço: fala sério pra mim, não brinca comigo. Aí já foi uma sala de internação. O paciente já ficou internado aí. Ele deu risada. Acho que ele falou assim: acho que essa moça tá no setor errado. Eu acho que o lugar dela era uma aula psiquiátrica. Gente. Aí ele falou assim: moça, você tá brincando? Falei: moço, é de verdade. Pode falar. Ele: eu não sou olha aí, não. Aqui só, ele usou essa expressão. Aqui só entra e sai preso. Olha. Então usou essa expressão. Aí eu olhei pra ele e falei assim: não é verdade. Eu posso dar uma olhada? Eu queria ver
a pia. Pra ter certeza, né? É. Você queria ter certeza que você não estava imaginando Eu coisas, queria ver né? a pia. Falei, se tiver a pia de inox, eu não tô doida. Aí pode entrar aí. Aí eu olhei a pia, assim, de canto, aquela pia de inox. Aí eu disse, tá bom. Aí eu entrei pra capela e fui orar. Fui chorar, fui orar. Eu falei, Deus, eu não creio que eu vivi isso. Agora eu entendi porque eu sou o assunto, aquele caso lá. Nossa. E aí, subi. Passei esses processos todos. Gente, eu já vou pra parte da alta da minha filha. Eu não vou entrar nas partes do hospital e tal. Vou entrar na parte da alta. Depois de 5 meses e meio, quase 6 meses dentro de um hospital, antes disso, de chegar na alta, eu só não ia no domingo no hospital, mas eu ia de segunda a sábado. Todo dia. Ai, meu Deus. Eu cheguei no sábado, tinha uma vontade médica. de ter o bebê em casa, né? Eu cheguei, tinha uma médica que eu nunca tinha visto, uma japonesa. Eu nunca tinha visto aquela médica lá na unidade. E ela que estava passando o plantão para o outro médico que ia entrar. Quando ela foi passar o plantão, que ela chegou em mim, assim como eu nunca tinha visto, ela também não tinha visto. Porque ela era do domingo, então como eu não ia no domingo, a gente nunca tinha se encontrado. Ela, você quem? Quem você é? Uma médica muito rude. Aí eu disse assim, como assim quem eu sou? Sou a mãe da Yasmin. Ah, eu vou ser a mãe da Yasmin? Nossa, até que enfim. Eu conheci até que enfim. Você nunca tá aqui? Eu disse assim, eu não sei qual é o nome da senhora, porque eu tô aqui de segunda a sábado. Aí a enfermeira falou assim, não, a Jovina não sai daqui. Ela é a primeira a chegar e a última a sair. Mas enfim, aí ela falou assim, então vocês já sabem qual é o diagnóstico da sua filha, não tem o que fazer, e é isso, tem que esperar, ver o que vai acontecendo dia após dias. Aí eu olhei pra ela e falei assim, como assim? Ela não tá aqui porque ela nasceu prematura? E eu tô naquela situação. Ela disse, não, você não sabe qual é o diagnóstico da sua filha? Falei, não sei, a senhora pode me dizer? Aí ela olhou pra mim e disse assim, a sua filha não vai viver. Sua filha tem poucas chances de viver. Nossa. O que mantém ela viva, aparelhos. A sua filha não nasceu com cérebro. Nossa. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Eu tô doida. Aí eu falei assim, depois sou eu que sou ignorante. Então você, tantos meses no hospital, ninguém nunca tinha te dado o diagnóstico da criança. Aí eu disse assim, moça, disse assim mesmo, foi doutora Nancy, moça, ainda bem que a senhora já está indo. Ela não está bem. Acho que é o plantão. Mas eu falei aquilo com a voz embargada. E com os olhos cheios de lágrimas. Aí ela ainda quis ser gentil, mas ela já tinha me dado um soco no estômago, né? Ela disse, não, mãe, mas nós estamos aqui para ajudar no que precisar. Pois é, vai me ajudar no quê? Bom, aí o médico que estava realmente cuidando da Yasmin, ele foi comunicado que a médica me deu esse diagnóstico e não era para ter dado. Eles estavam fazendo toda uma preparação para me falar as coisas. Estava esperando a confirmação dos exames que estavam vindo de fora para saber se realmente, porque até para eles tinha um certo ceticismo de acreditar que aquela criança estava tendo vida, primeiro pela forma como ela foi gerada.
né? Segundo, como a forma como ela foi, né, nasceu. Foi uma cesariana fóssil com estrangulamento. Meu Deus. Olha. E aí essa criança não tem massa cefálica. Aí você me diz, qual é o médico que, ele sendo um profissional mesmo, ele vai assimilar tudo isso? Até para eles é Foi uma novidade, uma novidade, né? Então eles estavam fazendo assim, colhendo dentro da medicina todos os exames possíveis para eles terem uma convicção, para não me falar nada com dúvidas. Mas como a médica ela me deu o diagnóstico assim de supetão, ele se viu na obrigação de sentar comigo e explicar o diagnóstico da minha filha. O diagnóstico da Yasmin é anencefalia. Anencefalia, o que é anencefalia? Tem a microcefalia, que é a criança que nasce com o cérebro nano, micro, pequeno. E anencefalia. Anen, já está dizendo, ausência de massa cefálica. Então, assim, a minha filha, ela tinha pouquíssimo mesmo, considerado uma unha do seu dedinho numa cabeça. Olha a nossa cabeça. Você imagina quando a criança, a primeira coisa que se forma no ventre é a cabeça da criança, né? E a única lugar onde é normal a gente ter água na cabeça é aqui nesse meinho aqui. Na minha terra se chama moleira. Na minha também, moleira. Então, a cabeça da minha filha, toda a densidade dela era água. Isso com a luz? Continua gravando. Quer que para? E nós tivemos um apagão agora, gente. Quando o milagre é grande, né? É assim mesmo. Então, vamos lá, o que nós podemos resolver com tudo isso? Faltou luz, Brasil. E nossa, aí ele foi me dar o diagnóstico da Yasmin, que ela tinha esse déficit de ausência de cérebro, ela não tinha massa cefálica. Sim. E que o caso dela era um caso raro, o diagnóstico dela não era de vida, o diagnóstico dela era de uma criança que tinha a possibilidade de vir a óbito no dia seguinte. Sim. Mas que ela era um caso extraordinário, porque ela estava resistindo bravamente. E quando ele me deu esse diagnóstico, eu tive eu não fiquei... Eu não sei te dizer como que eu fiquei na hora, mas eu não fiquei assustada, eu não fiquei nervosa, eu não fiquei apavorada, eu não tive medo. Eu achei aquilo tudo muito surreal. Eu imagino uma situação assim tão complexa, né? E aí ele me levou de frente ao computador com toda a paciência e calma e foi me dando todo o diagnóstico dela visualmente, né, através das imagens. E ele falou assim, e ela não vai para casa, Giovana. Sua filha é um bebê que não vai para casa porque ela não tem possibilidade de sobreviver. Aqui é os aparelhos que mantêm ela. Sim. Então eu olhei para ele e falei assim, doutor, se Deus me deu uma filha para a glória do nome dele, ela vai para casa. Pode continuar, tá? Se não, eu falei bem assim, o senhor pode montar a minha cama, a cama do irmão dela, porque eu não vou cuidar de um e abandonar o outro. A minha vida não é aqui dentro. Mas se for para mim ficar aqui com ela, eu tenho que ficar com ela e o irmão dela. Que situação difícil. Aí ele olhou para mim assim, meio que assustado, tipo, incrédulo. E ele falou assim,
não, mas não é assim. Eu falei, vai ter que ser. E eu saí dali diferente, determinada. Porque até então, quando a gente está dentro de uma situação, às vezes você se coloca como uma coitada. Sim, verdade. E eu comecei a entender que que a diferença na vida da minha filha não era eu me sentir uma coitadinha. Não era eu olhar para ela, meu Deus, e agora? Mas eu me posicionar como a mulher cristã que Deus me chamou para ser. Sim. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu comecei a não sentir nada disso e comecei a dizer assim, hoje, todo culto que eu chegar, eu vou ministrar para você. Todo louvor que eu ouvir, eu vou cantar para você. E eu passei a fazer isso com a minha filha. Eu chegava, eu contava qual era a palavra, eu falava a palavra para ela, eu cantava os louvores das crianças, na época eu era líder de criança, então o que eu regia com as crianças, o que eu ensinava com as crianças, eu contava para ela lá dentro de uma caixa, eu falava que ela era minha boneca. E eu abria aquela portinha e falava ali com ela. E nisso, a Yasmin, ela começou a reagir. Começou a reagir com isso, ela já tinha o quê? Uns 8 meses, mais ou menos? Não, ela ainda estava no processo de 5 para 6 meses. A gente saiu de lá, ela ia fazer 6 meses. Isso foi antes dela ter alta. E aí eu comecei a fazer isso. E eu comecei a chegar num lugar, lá no hospital, e essa enfermeira falava assim, chegou a doidinha da Jo. Olha. Porque a Jo era doida, né? A Jo chegava cantando, pregando para a filha, a Jo era doida. Só que nesse processo de Jo ser doida, Deus trabalhava do lado da mãe que estava ali por alguma razão. Deus começou a trabalhar na vida de mãezinhas ali. Com certeza. Eu tenho amigas até hoje, mulher. Sério? Eu queria conhecer essas do mulheres. Hospital do Grajaú. Porque, assim, elas falavam assim, você, pra gente, foi uma inspiração. Coisa boa, né? Aí, quando a minha filha foi para ter alta, foi muito engraçado. Porque o médico entendeu que ela reagia a mim. Mas a fono não me entregava a ela porque ela não comia oralmente, era via sonda. Meu Deus. Oh, Jesus. E como crente doido, gente, sabe o que eu fiz? Falei assim, Deus, se o doutor José e toda a equipe médica dele deu alta para minha filha, não vai ser a fono que vai atrapalhar. Pois eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Porque todos os dias, enquanto as mãezinhas comiam, iam bater papo lá fora, sabe o que eu fazia? Eu ia, passava de frente ao necrotério e ia para a capela orar. Essa é a boa atitude, né? Eu ia orar, eu ia falar com Deus, eu sentia tanta presença do Senhor do meu lado, eu me sentia verdadeiramente abraçada. Você sabe quando você se sente aquele abraço leve, aquele afago de você realmente estar sendo abraçada e apanhada no colo, era essa sensação o tempo todo. Nossa. E naquele dia eu disse, Deus, faça um milagre de tirar minha filha daqui, que ela aprenda a comer comigo. Já que ela não aprendeu a comer com a fono, que ela aprenda a comer comigo. E eu só tenho hoje e amanhã para ensinar ela. E desse hospital eu não vou nem para casa. Eu vou varar à noite, porque eu vou dar a comida dela à noite, que vai mudar de turno. E conversei com Deus, e conversava com Deus como eu estou falando com você. Uhum. E foi assim, eu falei, se Mariana, era a fono, era o nome dela, se a Yasmin mamar uma mamadeira, ela te dou a alta dela. Foi, tá bom. Não. Aí conversei com as enfermeiras, eu já era figurinha repetida naquele hospital, gente. Todo mundo já me conhecia, tá? Imagino, né? Já. Aí chegava para as meninas e falava assim, ó, é o seguinte, eu vou ficar aqui
me dá aí uma força, eu preciso ensinar a Yasmin, eu já vi como que a fono trabalha ela, deixa eu trabalhar, Jovina, por favor, me ajuda. E aí as meninas, sabe, me botavam ali no cantinho e me dava a pequena nos braços, porque assim, a minha filha saía de dentro da caixinha de boneca dela que eu falava, a temperatura dela caía. Aí ela tinha que voltar para aquilo ali. Então a impressão é que ela não poderia sair do hospital. A impressão não, ela não podia. Não poderia sair. É. Aí quando a gente pensou que estava tudo perdido, a criança tá assim, ó, fareja no peito, como, sabe, um bebê faminto? Sei. Ela. E eu fui instantâneo, instinto de mãe. Tirei a mama, limpei, botei na boca dela. Não tinha leite mais, né? Mas eu queria saber se ela tinha sucção. E ela tá Nossa, ela puxou. puxando e com vontade. Aí eu disse assim, Gente, que milagre. não acredito, minha filha tá mamando. As enfermeiras assim, alguém tem um celular? A gente tem que gravar pro doutor ver, meu Deus. E a gente não podia entrar com o celular, mas eu era muito daquela que tinha que levar foto pro filho. Então eu enfiava o celular sempre assim. Ousada mesmo. Aí eu peguei o celular, aqui meninas, tira foto. Ela já ouviu, você é terrível, você é terrível. E aí, tiraram a foto, gravaram, fizeram um vídeo. No outro dia, eu feliz da vida, minha filha vai embora, minha filha vai embora. A Mariana falou assim, tá bom, eu vou assinar a alta da Yasmin, mas só amanhã. Nossa. E nesse espaço de tempo, né, umas pessoas já tinham feito umas doações, fui pra casa arrumar a mochila da menina pra vir buscar ela. Quando eu cheguei lá, a fome não trabalhava naquele dia. Nossa, que desespero. Comecei a chorar, mulher, comecei a chorar. Daí a Beth, que era a enfermeira-chefe lá da unidade de leite, veio uma autoridade de Deus, olhou pra mim e disse assim, mulher, o que tu tá fazendo aí? Não, porque não sei o que. Olha esse choro. Vai deixar o inimigo roubar tua bênção assim mesmo? Não é tu que é aquela mulher de fibra de fé que comanda o resto das mulheres, que anima essas mães aqui quando tá com problema. Jô, não faça isso, não entregue os pontos, não. Amanhã ela tá aqui. Aí eu falei assim, olhei pra ela e falei assim, você tem razão. Pois eu nem vou pra casa. Vou dormir aqui. E eu acabou por cima dela. Vou dormir aqui. Ela veio. No outro dia eu falei, Mariana, você me prometeu e você vai assinar a alta da minha filha. Se eu ver ela comendo com você, eu dou alta. Aí chegou, né, a dieta dela. Coloquei na boquinha da filha. Ajuda mamãe. Tá lá, bebê. Meu todinho, mamãe. Olha. Fomos pra Nossa. casa. Quando chegamos em casa, daqui 2 semanas você volta, que eu preciso ver. Ela desenvolveu hemangiomatose. São umas manchinhas. Já viu uma pessoas que têm às vezes umas manchas vermelhas no rosto? Sim. Isso se chama hemangioma. E a minha filha desenvolveu aqui na boca. Nossa. E o médico passou propanolol para ela. As gotinhas para tomar. E é um remédio para quem tem problema de coração. Meu Deus do céu, o que deu isso? Deu ruim, mulher. Misericórdia. E eu feliz com a criança em alta e fazendo a exibição do troféu que Deus me deu. Um Um milagre. milagre que ninguém viu. Era para voltar em 2 semanas, eu voltei 4 semanas depois. 4 semanas? Aproveitou tudo o máximo. E sabe por que eu voltei? Para ser bem honesta. Porque o remédio estava matando a minha filha. Nossa. Só por isso você voltou, senão você nem...
quando ela estava comendo, eu senti a saliva dela engrossando. E ela com dificuldade de engolir. Aí eu falei, então, eu vou ter que voltar com a Mariana, tem que dar uma olhada, né? E fui aleatoriamente. Quando eu cheguei na emergência do hospital, eu cheguei por volta de umas 8 da manhã. 8 da noite ainda não tinha sido atendida. Meu Deus. 8 da manhã e 8 da noite você... Porque minha ficha estava correndo de mão em mão lá e eu não estava sabendo. Aí quando eu resolvi levantar, a médica me chamou. Quando ela me chamou, ela já me chamou para fazer a internação da minha filha. Ela falou assim, a gente deixou você o dia inteiro esperando, porque a gente estava... A ficha da sua filha, a gente não estava entendendo o que está acontecendo. Mas elas já tinham pego a criança, né? 8 da manhã? Tá comigo. A criança estava com você? Tava comigo. Sem ser assistido pelos médicos? Aí eu olhei assim e falei assim, mas como assim? Vocês nem pegaram, não fizeram nada com ela e já vai internar? Ela disse, você é uma irresponsável. Uma mãe negligente. Aí eu disse assim, por que eu sou uma mãe irresponsável e negligente? Não tô entendendo, doutor. A sua filha tá com uma pneumonia gravíssima. O pulmão dela tá todo tomado. Essa criança precisa ser entubada urgentemente. Aí eu olhei para ela e falei assim, doutora, a minha filha tá com uma pneumonia de ontem para hoje. Se nem tossindo ela tá. Eu trouxe aqui porque ela é um RN daqui. Ela, como é que é? Falei, ela é um bebê que nasceu nesse hospital. Se a senhora não viu a ficha dela, negligente é a senhora, porque ela é uma criança anicéfala. Está comigo tem 1 mês que teve alta desse hospital. Aí ela não acredita. Como assim essa criança é anicéfala? Eu falei, Aí ela foi procurar no sistema, né? A ficha da Yasmin. Quando ela viu a ficha da Yasmin, ela ficou pálida, rosa, roxa e amarela, tudo junto. Quase desmaiou. Nossa. Aí ela falou assim, quem deu alta a essa criança? Eu falei, toda a equipe médica deu alta pra ela. Aí ela olhou pra mim e falou assim, tem alguma coisa de errado com a sua filha. Porque o pulmão dela não tem uma parte que não esteja tomada escura, tudo preto. Aí eu disse assim, doutora, eu trouxe ela, porque me expliquei tudo. Aí eu falei, tá assim, assim, assim. Toda vez que eu dou esse remédio aqui, quando eu mostrei o remédio pra ela, a médica falou assim, meu Deus. É um remédio que tá matando a criança. E foi o médico do hospital que receitou. Aí eu falei, como é que ela falou, esse remédio não mata isso. Tudo bem que tava ajudando, porque era uma mancha grande e tinha diminuído bastante, né? Mas estava matando mesmo. Aí, mulher, fizeram a internação da minha pequena. Levaram ela para emergência, fizeram todo o procedimento. Subimos. Quando foi umas 11 horas que ela resmungava para comer, ela não acordou. 11 da noite. Eu já no quarto. Aí eu fui ver por que ela tava dando tão profundo, sabe? Quando eu cheguei lá, a menina tava cianótica, gelada. Aí eu falei, peraí, vou ver a fralda. Seca. Sem xixi, ela não evacuou, nada. Aí eu falei assim, não acredito, Jesus, minha filha tá morrendo. Aí gritei no hospital, no quarto, toquei campainha. Quando veio as enfermeiras que foi ler a temperatura da minha filha, não tinha temperatura. O coração dela estava fraco. Aí ela chamou a médica veio, correu, desceu com essa menina para emergência. Ligou um berço aquecido a 100 graus. 100. Nossa. E aí começou aquela
aquela angústia de ver aquele aparelho, bem, o coraçãozinho dela bem fraquinho, aquele lá. E a saturação muito baixa. E essa médica corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Passou a noite nessa correria. Quando foi de madrugada, ela foi passar o plantão dela. Quando ela passou o plantão dela, ela disse assim pro médico: você tem uma bomba prestes a explodir. Temos uma criança que vai entrar em outro qualquer. Meu Deus, ela tava doida para sair da reta, como dizem, né? Aí o médico assumiu, o outro médico assumiu. Quando ele assumiu, ele fez tudo quanto a exame que você imaginar nela. Aí o último dela foi os batimentos cardíacos. Ele disse assim: mãe, eu preciso ter uma conversa com você. Pois não, doutor. Infelizmente, não temos mais o que fazer. Olha só a sua filhinha. Ela está partindo. Meu Deus. A pupila dela já dilatou e o olhinho dela já está em forma de sol se pondo. Olha aqui. Isso aqui é sinal que ela está indo embora. E o que a gente faz nessa hora? Chora. Aí eu olhei pra ele e falei assim: não, ela não tá indo. Meu coração não diz isso, mas isso em prantos. Eu falei: Deus, o que tá acontecendo, Senhor? Fala comigo. Aí na hora eu peguei o celular, só lembrei de pedir uma oração pro pastor. E ele falou bem assim pra mim: até aqui a Yasmin foi um milagre. Deixa Deus fazer aquilo que... Mais engraçado que no meu coração não testificava. Aí eu orando por ela, orando. Aí teve uma hora que eu falei: eu não sei mais orar, Jesus. Eu não sei mais orar. E naquele dia, aquela emergência resolveu, assim, bombar de tantas coisas. Aí entrou uma mãe com uma criança, vomitando, com muita febre. E eles atendendo aquela criança. E o médico foi sentado, ele olhar para mim e ele estava só esperando a minha filha morrer para ele colocar a hora, porque ele já estava fazendo o atestado dela. E eu chorando ali do lado daquele berço. Aí a enfermeira veio e falou assim: mãe, liga para alguém. Você tá sozinha aqui. Não tem mais o que fazer. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Aí eu falei: eu não tenho para quem ligar. Aí ela me levou para fora da emergência. Eu fui pegar um copo com água para mim. Mas a impressão que eu tinha é que se eu saísse, aconteceu alguma coisa e eu precisava estar lá. Aí enquanto ela foi pegar o copo com água, eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sinto a minha filha indo embora. E o Senhor falou que era para a tua glória. Pai, então fala comigo alguma coisa. O Espírito Santo bradou no meu coração: vai lá, louve para ela. Mulher, eu virei. Eu agarrei aquela criança aqui. E ela fiquei lá, ela estava tudo roxo, branca. E o peito, eu estava transpirando, mas aqui é calor, lá era porque era quente mesmo. E eu disse assim: mas eu não sei nem cantar, Senhor. Eu não sei mais nem o que louvar. Deus falou assim: louva. Elevarei meus olhos
Para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Quando eu estava ali cantando com aquela mulher, com aquela menina, a mulher me abraçou assim. Meu Deus, que amor é esse dessa mãe? Porque hoje eu saí de casa assim, brigada com a minha mãe, eu tenho um filho, eu não sei se eu amo ele assim. E ela me tirou de lá e me levou pra fora de novo. E aí ela pegou um copo com água e açúcar. Toma, mulher, toma essa água. Aí nesse espaço, nesse período, eu dar um gole na água. O Senhor falou, volta, filha. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu não olhei pra minha filha. Eu me surpreendi com a posição do médico, a situação. Ele estava assim, ó, meio que paralisado, com o olho esbugalhado na direção dela. Eu falei assim, aí eu pensei comigo, meu Deus. E eu olhando para ele, na direção que ele estava olhando, eu fui olhando também. Quando eu olhei, mulher, para a glória do nome do Senhor, a minha filha estava resmungona. Meu Deus do céu. Isso, a bochecha dela parecia que você tinha passado aquele blush, mas bem vermelho. E aí eu abracei ela. Eu, amor, você acordou? Glória a Deus. Aí eu olhei pra ele assim, doutor, minha filha tá com fome. Ela tá com fome. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? Sua filha tá com fome? Depois de tudo, é o que você tem pra me dizer? Aí eu disse assim, e o senhor quer que eu diga o quê? Como a filha de Jairo, minha filha dormia. Ele falou pra você falar isso? Não, eu falei pra ele. Você falou? Eu falei, como a filha de Jairo, minha filha dormia, ela não estava morta. Glória a Deus. E Deus tirou a Yasmin do coma. Ela estava em coma e indo embora. Nossa. E a partir daquele dia, Deus falou assim comigo. Por amor a ti, estou te emprestando. Ai, Jesus. Imagina eu com 4 filhos lá e Deus fala. Estou te emprestando por um tempo. Por amor a ti. Passamos uns 20 dias mais no hospital, só para desencargo dos médicos, né? Que anda num quarto, outro no outro. Mas ali, naquele período de ir num quarto e no outro, Deus também fazendo a obra através da vida dela, em vidas. Amém. E quando nós voltamos para casa, eu fui levar ela no culto para apresentar ela para Deus. Deus usou a vida de uma irmã externa para curar a minha filha, assim, o corpo físico dela. E ela não estava no meu colo, ela estava no colo de uma jovem da igreja. Quando ela tocava, eu senti o toque do Espírito Santo, como se estivesse tocando no meu corpo. E naquele dia em diante, a gente só ia para o médico para rotina. Para rotina. Mas tinha dias que Deus ele me colocava no estreito. Porque a Yasmin, eu morei no Cipó, e o Cipó é frio. O Cipó é muito frio. E a Yasmin, quando o vento batia, soprava um pouquinho, ela caía a temperatura. A minha cama tinha uma espécie de ninho para ela, para aquecer. E ela dormia no lençol aquecido, com uma amiga me abençoou. Mas durante todo o processo com a minha filha, Deus, ele foi fazendo na minha vida uma transformação muito grande. Porque quando ele falou assim, que a vida dela dependia de mim, e que ele estava me emprestando, eu não tinha dimensão
do processo que eu ia passar com ela, porque eu fiquei 6 anos sem dormir. 6 anos sem dormir. 6 anos. Meu Deus, abençoa essa luz aí, Senhor. E caiu de novo a nossa luz. 6 anos orando de madrugada, 6 anos ela ficando cianótica e eu orando e Deus trazendo eu respeito. É como se Deus ressuscitasse ela e trouxesse a vida todas as vezes que ela caía a temperatura, porque ela ficava gelada. E Nossa. quando eu falava isso na igreja, achavam que eu estava contando a história do pescador, que era conversa para boi dormir. Na igreja que você, glória, voltou à luz, mas a história continua. Nós estávamos um dia em casa e ela caiu a temperatura e por uma fração de segundo eu me deixei levar pela emoção da situação, porque eu já estava tão adaptada com tudo que eu já sabia como manobrar tudo. Sim. Você pegou adquiriu experiência ali na marra, né? E naquele dia me deu um apagão de mente, mas foi tudo trabalhar de Deus. Porque quando as pessoas não vê, elas não creem. Sim. Então, quando eu estava falando, os meus milagres estavam como as visões da Raven. Foi isso que falaram para mim. Meu Deus. Aí, naquele desespero de sem saber o que fazer, e ela gelada, e ela gelada, e ela gelada, e ela não evacuava, eu entrei em desespero, eu enrolei ela no cobertor, e Deus sempre me colocou, quando eu tinha ela, para morar lado a lado, praticamente, da igreja, para mim não ter que faltar aos cultos. E não depender de ninguém, porque ninguém estendia uma mão ou auxiliava nisso. Entendeu? Então Deus ele trabalhou tudo direitinho. E aí eu, desesperada, na hora a voz falou assim: leva ela para o seu pastor orar. Estava tendo culto. E esse dia, justamente para ela não estar bem, eu não tinha ido. Sim. Eu enrolei ela, fiz dela um bolinho assim, botei aqui e corri. Mas correndo mesmo. Você sabe ali na Santa Cecília, Hospital Santa Cecília? Já viu uma mãe maluca correndo com o filho no carrinho? Por causa da chuva. Porque se ela tomasse chuva, meu Deus do céu. E eu correndo e todo mundo me olhando, começou a pingar e eu comecei a correr daquela criança. Então, no mesmo, eu já estava maratonada dessas coisas, então eu enrolei ela e entrei dentro da igreja como um vendaval. Pastor, 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 pastor. E corri pro meio. Isso daí ela tinha quantos anos? Aí ela já estava com 4 anos já. 4 anos. 4 anos. Aí eu falei assim: pastor, pastor, socorro, socorro. Aí ele parou no culto ali. Ele: irmão, o que está acontecendo? Que houve? Aí eu peguei ela, foi automático. Eu tirei ela do lençol, do cobertor, joguei ela na mão dele. Ora por ela. Fiz assim, ó. Ora por ela. Quando ele pegou na minha filha, ele ficou gelado. Eu vi ele desmaiando, branco. Aí ele falou assim: misericórdia, irmão. É normal? Eu disse assim. Aí na hora Deus me deu serenidade. Eu: não, pastor, é só orar, fica tranquilo. Meu Deus, como pastor, fica tranquilo com a criança gelada no braço dele. Não tem que ir no hospital? Irmão, meu Deus, não é caso de hospital. Eu disse: não, é só se orar. Aí ele fez a oração. Ele me entregou ela, ele ali meio pálido, sem reação. Eu falei: ô pastor, fica tranquilo. Daqui a pouco a Yasmin ela volta. A Yasmin é uma pegadinha. Uma hora ela dá esse susto na gente, daqui a pouco ela volta. Aí ele olhou pra mim assim: meu Deus, isso é com quanto acontece isso com frequência? Aí foi aonde, né, viram a realidade da minha vida, né? Ou seja, ela não tá contando história. E eu deixava, eu cheguei no nível que assim, eu entrava nessa situação, eu ia pro culto.
E eu revezava com ela, ele e minha sobrinha. Aí eu falava assim, eu fui pra igreja, na oração da fé, você volta. Eu deixava ela como se estivesse lá, estágio de morte. Aí eu ia pra igreja, pedia oração da fé, e eu não falava qual era a razão. Eu dizia assim, pastor, quero que ore pela Yasmin. Apresenta a Yasmin em oração. Às vezes ele falava assim, Jô, vem aqui na frente que eu vou ungir as suas mãos. Chegando lá, você impunha as mãos sobre ele. Não precisava. Quando eu chegava lá, ela estava bem. Nossa. Quando eu chegava lá, ela estava exatamente parecendo que não tinha acontecido nada. A minha filha, ela deslocou a bacia, ficou assim uns 4 ou 5 dedos fora do lugar. E aí, aquela situação, vai pra cirurgia e assim, não, se pra cirurgia nova. Então, ela era uma criança muito frágil. Demais. Frágil, e ainda ela tinha essa questão da, como é que é o nome mesmo? Da anencefalia, né? Ainda tinha... Tinha o CID dela, que é da anencefalia. E é que assim, eu tô te resumindo, porque senão a gente vai ficar... Vai dar uns 10 vídeos. É. Aí, fizemos todo o procedimento, porque não tinha como. Mulher, Deus falou bem assim comigo. Filha, deita ela, coloca as perninhas dela em cima de travesseiros. Depois que você colocar ela, você põe as suas mãos, ora. Foi só isso, é direcionamento do Espírito. E eu fiz exatamente isso. 3 dias depois nós fomos para o hospital para fazer todo o procedimento de cirurgia. Quando o médico fez todos os exames dela que foi fazer, não foi raio-x. Não foi raio-x. Aí ele falou assim, que estranho. Aí ele ficou comparando. Aí eu falei, doutor, o que foi? Aconteceu. E eu não percebi. Porque quando eu pegava ela, eu percebia. Mas eu nem me toquei. Aí eu falei assim, doutor, aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, aconteceu. Aconteceu um milagre por aqui, porque a Yasmin não vai precisar passar por nenhuma cirurgia, porque ele voltou para o lugar. Então, assim, Deus, ele operou muitos milagres na vida da Yasmin. E ele ensinou você a ser uma mulher ouvinte, né, da sua voz. Deus, ele me ensinou muito mais que ser ouvinte da voz dele. Deus, ele me ensinou através da vida da minha filha a ter contato direto com ele, a falar com ele. E através da vida da minha filha, Deus operou curas extraordinárias dentro de mim. Glória a Deus. Sabe aquela mulher que eu falei lá do início que tinha medo? Aquela mulher que queria a aprovação das pessoas. Depois da minha filha, eu não precisava mais. Eu não tinha medo mais de ninguém. E não tenho. Hoje, para olhar de muitos, eu não sou uma mulher que serve a Deus pela figura que eles veem em mim. Eles não conseguem enxergar Deus, porque ele está olhando para minha pessoa esteticamente. Mas em quem conhece a intimidade, a comunhão e a história que eu tenho com esse Deus que foi adquirida através dessa criança chamada Yasmin Vitória. Sabe aquela mãe que já esteve no meio do deserto com sua filha chorando na chuva? E Deus fala assim, calma filha, eu vou prover. Eu pegar minha filha e ir para o hospital e ficar no meio do erro, assim, sem saber como voltar para casa, porque não tinha mais ônibus para voltar. Nossa, que situação. E Deus trabalhar na nossa vida, assim, de mandar um carro. De eu ter a minha filha e eu pedir um leite emprestado no outro dia, você ser a pauta
do sermão da igreja, e você falar assim: Deus, eu não vou mais pedir nem emprestado, eu vou dar água se for preciso. E Ele providencia todo mês uma pessoa para abençoar a sua filha, a tua casa. Porque Deus é Deus. Esse é o Deus que fez tudo isso na nossa vida. Verdade. Minha filha não andava mal vestida, os meus filhos não andavam mal vestidos, não tinha mal calçados, não faltava mais, faltou. Mas Deus, Ele providenciou, através da vida da minha filha, mantenedores dentro da minha casa. Amém. Glória a Deus. Então, se você falar assim, eu tô passando por isso, eu falei, eu sei como que é. Eu sei mesmo. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu vivi desertos e não foi um só, não. Foram vários. Deus já proveu o chuchu para mim não ter, para não passar fome dentro da minha casa. E eu murmurar e até o chuchu secar. Você viveu todas as experiências. Então, se você duvida do poder de Deus, não duvida, não. Eu tô falando aqui para vocês de um Deus que é soberano. Um Deus que curou a minha filha por 6 anos. Ele não permitiu que a gente vivesse de médico em médico, correndo para isso ou para aquele. Ela tinha as rotinas, mas quando eu, rebeldemente, queria sair do trilho dele, ele me dava uma apertada através da vida dela. Então eu não tinha o direito de errar com Deus de jeito nenhum. E não tenho até hoje. Eu posso errar com você. Posso falhar com você, mas com Deus não posso. Eu sei literalmente quem é Deus e da onde Ele me tirou. E hoje eu estou aqui para a glória do nome dele. A minha Yasmin viveu 6 anos. 6 anos. 6 anos e 3 meses. Vai fazer agora em agosto 6 anos que ela dorme no Senhor. Para mim foi um processo muito duro. Apesar de todas as dificuldades, quando ela partiu, não foi fácil para mim ficar sem ela, porque através da vida dela, Deus me deu um Loas. E quando ela partiu, eu achei que eu não ia ter nem como pagar um aluguel. Porque você tinha que viver 24 horas pela Yasmin. E contando que você nem dormia, né? Não. Como que você tinha a estrutura? Só Deus para sustentar. Eu passei a usar maquiagem depois, porque eu tinha isso aqui em mim era tudo roxo de não dormir. E um dia eu lembro que eu entrei, uma pessoa falou assim: irmã, gente, eu vou falar isso aqui que é importante. Irmã, a religiosidade das pessoas, como a que nível chega. Deus quer te usar, mas você precisa tirar a maquiagem. Eu falei assim: irmã, a maquiagem foi Deus que mandou usar. Ele falou: filha, usa. Para você poder cobrir essas olheiras. Irmã, era muita olheira. Hoje você já não tem, né? Não. Hoje eu vejo que a sua pele já é mais uniforme. Eu não dormia. Quando a minha filha partiu, Deus falou assim: a partir de hoje, Deus vai dormir. E eu durmo. Hoje você descansa. Eu durmo. Aí a religião, ela quer te matar. Uma coisa que Deus falou. E eu peguei gosto, porque eu não usava nada disso. Eu falei: irmã, a maquiagem foi Deus. Mas aquilo desceu direto no meu coração, que me entristeceu muito. E eu fui chorar para Deus. Porque eu faço isso.
Eu não choro pro amigo, pro vizinho, não. Eu choro é pra Deus. Eu aprendi a chorar pra Deus. E Deus sempre tem a melhor resposta, né? Sempre. E Deus usou a boca de um pastor numa oração que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: ei, você aí hoje ouviu algo que desceu no teu coração, mas manda te dizer o Senhor, Ele te ama exatamente como tu é. Aquilo que estiver desagradando a Deus na tua vida, Deus não vai usar ninguém. Ele vai falar diretamente contigo. E ele fala mesmo. E ele fala porque eu já tive essa experiência. Te chamei para confundir os que pensam que sabem e que são. É desse jeito que eu vou te usar. E tem sido assim. Desse jeito. E para encerrar, eu pulei muitas coisas para não ficar longo, né? Ah, mas nós vamos falar novamente de outras coisas aqui. Sim. Na morte da minha filha, o Senhor, ele usava muitas pessoas assim para dizer que Deus ia levar ela. Mas tinha profetas que vinham e eu sentia que não era. E um dia eu orei a Deus e falei que quando chegasse o dia dele levar para ele, recolher ela, que eu como mãe eu não ia entender, mas eu ia respeitar a vontade dele. E não usasse a boca de nenhum profeta, pudesse mostrar para mim. É. E Deus usou durante 2 meses consecutivos, me mostrando, me revelando, mostrando mesmo. E eu não queria entender aquelas revelações. Porque uma coisa é quando você não entende, outra é quando você não quer. E eu não queria. Você não queria aceitar, né? Porque depois do processo que você passou, é natural que você tivesse uma dificuldade para aceitar perder sua filha, né? E começou processos que ela começou a ficar muito doente. E eu ia em médicos e nada mudava o quadro dela. E a minha filha, ela tinha uma grande dificuldade de engolir líquidos, sabe? Então tinha que ser tudo muito pastoso. A água dela era na seringa, então ela não ingeria a quantidade de água necessária, né? E chegou um momento que ela teve uma infecção de urina muito forte. Eu levei ela para o hospital. E quando eu levei ela no hospital, ela começou a ficar muito amarela. E eles fez um monte de exames nela, só que ela estava muito, mas muito debilitada. E naquele hospital, naquele dia, mulher, foi tomado de óbitos. Acho que foi uns 4 óbitos. Nossa. E um deles me deixou aflita. Aí quando eu vi aquela filha chorando porque a mãe tinha partido, aquilo doeu na minha alma. E eu olhei para o céu e disse assim: Deus, me tira daqui. Foi quando o Senhor me falou assim: me dá o que é meu. Tu está segurando o que é meu, filho. Esse momento foi assim tão difícil de assimilar, e ao mesmo tempo o Senhor me deu assim uma serenidade, sabe? De entender Deus preparou uma pessoa para prover na minha vida enquanto a minha filha teve vida. Essa amiga. E eu nunca soube qual era o credo dela até naquele dia. Você acredita? É mesmo. Perante Deus. Ela me ajudou com todo o procedimento de hospital com ela. Quando ela chegou e falou para mim assim: eu preciso conversar com você, minha amiga. Aí eu disse assim: pode falar, Su.
Aí ela disse, vamos lá fora. E o marido dela ficou com a minha filha no quarto. Quando ela me chamou, lá fora ela falou assim, Jo, a Yasmin precisa partir. Você está segurando ele. Aí eu disse assim pra ela, mas não é fácil pra mim, Sora. Eu falei, ela falou, sei. Minha amiga, a minha mãe também, quando estava no processo de internação, eu estava como você, agarrada a ela. Até eu entender que ela tinha que ir. Aí ela falou assim, o meu esposo já teve uma conversa com ele assim, tá tudo bem. A gente falou pra ela que vai cuidar de você. Divina. Aí eu olhei pra ela e falei assim, como assim você teve uma conversa com ela? Jesus, a criança com 6 anos. Ela não falava? Não falava. Aí ela assim, não, espiritualmente. O Cláudio já conversou com ela. Ela precisa ir. Aí eu, tá bom. Eu fiquei meio doidona, sabe? Aí eu disse assim, Gente, que mistério. como assim, Jesus? Ele teve uma conversa com ela. Aí ela falou assim, amiga, eu vou resolver umas coisas, mas mais tarde eu passo aqui pra ver você e Yasmin. Aí eles foram. Quando eu entrei no quarto, que eu olhei, eu deitei assim, até um dia desse eu tinha essa foto. E eu tirei uma foto assim, sem me deitar, e eu peguei na hora o olhar dela. Quando eu virei o olho dela, eu disse assim, mamãe, me deixa ir embora. Meu Deus. Aí na hora eu falei assim, eu me perdoo por ser sua mãe egoísta. Mas eu levantei daquela poltrona, mulher, peguei essa criança, enchi uma banheira de água, dei um banho nela. Os cabelos dela já estavam grandão, mas quando ela nasceu, ela tinha cabelinho e eu fazia aquele pacotinho aqui em cima e ficava parecendo a Pedrita, né? Aí eu peguei e fiz um coque grande nela, foi minha Pedrita do cocão. E vesti a roupa mais linda que eu tinha levado naquela bolsa nela. Depois eu saí tão desnorteada do hospital que eu esqueci de fechar o acesso. Eu saí sujando tudo de sangue. O acesso dela. E tava um sol maravilhoso naquele sábado. E aí eu falei assim, vamos tomar um sol. Levei ela para tomar sol e quando eu cheguei lá fora com ela, eu falei, agora eu vou ter uma conversa com a senhora, dona Yasmin. Aí abracei ela e disse assim, meu amor, eu te amarei para a vida inteira. Obrigada por me ensinar a ser mãe. Obrigada por amar a sua mamãe como você ama, por amar seu irmão. A gente te ama, Yasmin. E a promessa é de que nós vamos nos ver na glória. E eu prometo ser fiel até o fim. Porque eu quero um dia poder estar com você, filho. E lá eu vou ver você correr. Aqui você não corre. E lá você vai correr. Pode ir embora. Pode ir embora, minha filha. Já fazia 3 noites consecutivas que a minha filha gemia de dor. E não dormia. Naquele momento ela adormeceu. O seu semblante mudou. O que era amarelo já não era mais. Ela voltou ao normal, assim como um escalar de dedos. A minha filha estava tão magra que ela voltou a ter carne. Ficou toda cheinha, bonita, linda, 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 linda. Aí, os exames dela saíram, a ambulância chegou, a transferência dela chegou, porque não era aquele hospital que Deus
tinha me mostrado ela partindo. Fomos lá para o hospital de Itapecerica. Quando demos entrada naquele hospital de Itapecerica na Serra, ela teve a primeira parada cardíaca. Eu sabia que ela ia embora, mas lá no fundo eu queria que ela ficasse. Aí os médicos foram reanimar ela. Ela voltou e eles me tiraram de dentro da sala. Depois ela teve outra parada cardíaca. E nessa outra parada cardíaca foi reanimar minha filha. Na terceira, a médica veio falar comigo. Quando a médica veio falar comigo, eu pedi para a médica para que eu tivesse o último momento com ela. E aí a médica disse assim: mãe, tá bom, mas a gente precisa limpar ela para subir ela pro quarto, mas dessa noite ela não vai resistir. E quando ela falou isso, a minha filha teve uma outra parada cardíaca. Aí quando ela entrou, eu já entrei junto com ela. Quando ela ia reanimar, ela disse assim: não, médico, não faça mais isso. Isso faz dar aquele choque, né? Não faz mais isso. Por favor, não faça. Aí ela olhou para mim e respeitou o meu pedido. E aí os batimentos dela voltou, ela voltou de novo. Quando ela voltou, eu falei assim: doutora, eu só preciso ter uma conversa com ela. Nada mais. Aí ela olhou assim pra mim e disse assim: tudo bem, mãe, eu vou respeitar. Aí ela pediu para os enfermeiros, o Bruno que estava se afastando. Aí eu peguei ela no colo, ela estava com respirador. E eu disse assim: neném, eu vou louvar. Você tá só esperando o louvor. Porque Deus me deu você no louvor. E você quer partir ouvindo a mamãe louvar. Eu disse assim: mas Yasmin, eu acho que o louvor não é nem pra você, é pra mim. E comecei a cantar em fervente oração. Quando eu falei assim: está ela parte. Ela deu um último suspiro no meu colo. E ali ela descansou, verdadeiramente. E ela foi embora no mesmo lugar que ela nasceu. Foi isso? Não. Ela foi embora no outro lugar. Ela foi embora no hospital de Itapecerica. Tá. Mas foi um lugar que ficou marcado por quê? Foi onde eles iam exatamente. Isso mesmo, foi onde descobriram que ela estava na sua costela e você foi rio, tá vendo? Foi isso mesmo. Ai, meu Deus, que história, que testemunho. Esse é o meu testemunho de vida. Uma parte dele. Ai, meu Deus. Nossa, eu já chorei que só aqui. Obrigada, viu? Meu Deus, que coisa linda, né? A gente não sabe dizer se é lindo, se é triste, se... Não tem palavras. Não tem palavras. É uma história linda que não teve só coisas boas, teve muitos momentos difíceis, mas uma história de superação transformadora, pelo menos na minha vida. Porque hoje eu sou uma nova Jo, uma mulher diferente. Eu era uma mulher antes da Yasmin e depois da Yasmin eu sou outra. Totalmente melhor, diferente, transformada, curada, sarada. Uma mulher que conhece a Deus, uma mulher que sabe do poder de Deus. E que pode falar de Deus com propriedade.
Glória a Porque eu Deus. vi, como disse Jó, antes eu conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos se abriram e puderam enxergar verdadeiramente o nosso Deus, através desse milagre chamado Yasmin. Um milagre chamado Yasmin. Parabéns. Obrigada por compartilhar Eu que essa agradeço, história, de verdade. esse testemunho. É muito complexo a gente, como mãe, se colocar no seu lugar. É muito complexo. Dá a impressão assim que eu não conseguiria viver talvez tudo isso, mas Deus ele escolheu a pessoa certa para viver tudo isso e vencer tudo isso. Porque hoje você é uma mulher transformada e você renasceu mesmo diante, né, diante de uma situação, né, em que Deus ele também requereu que ele tinha que emprestar. Exatamente. E Deus é tão perfeito, porque ela partiu um ano depois, veio a pandemia. Tu imagina eu com essa criança com a pandemia. Nossa, não sei. Deus, ele sabe de tudo. A gente que não entende nada, não sabe de nada, sabe? A gente nós temos a atitude da fé, né? De crer no impossível, de crer no sobrenatural, né? No que Deus faz no sobrenatural. Mas muitas vezes, né, nós precisamos entender a real vontade de Deus, né? E a vontade de Deus nem sempre vai ser a nossa, né? Eu ouvi uma frase uma vez que uma ministra de louvor falou assim, foi até a Bispa Sônia da Renascer, ela falou assim, que a minha vontade ela seja tão atrelada com a vontade de Deus, a ponto do que aquilo que eu tenho vontade seja a vontade dele, e a vontade dele seja a minha vontade. Ou seja, aquilo que eu quero, que seja a vontade dele primeiro. Sim. E que a gente tenha essa afinidade, né? Mas a vontade de Deus na nossa vida, nem sempre nós vamos entender com muita clareza, mas é só vivendo um processo, no passo a passo, uma coisa de cada vez, é que depois a gente vai concluir e falar realmente. Mas você foi um milagre nessa história toda. Sim. É como Eixla, o milagre sou eu. O milagre sou eu, esse amor. O milagre sou eu, porque sim, todo o processo dela, às vezes eu falava assim, meu Deus, as pessoas não entendem. Às vezes eu queria que as pessoas ouvissem mais os meus testemunhos, por exemplo, da minha igreja, né, acerca dela. Aí eu parei de falar quando disseram isso, né? Que os milagres da Ju é as visões da Ray. Então eu me fechei, eu parei muito de testificar acerca da vida da minha filha por essas razões, né? Aí eu falei assim, mas peraí, Jesus, o milagre sou eu, os processos eram meus. Verdade. É isso que às vezes a pessoa não entende, né? Que Deus ele faz do jeito dele. E às vezes o jeito dele é duro, é cruel. Mas porque o amor dele é tão grande, ele já faz do jeito que a gente não se perca. Exatamente. E que ele não nos perca, porque esse não é a vontade de Deus, né? Se ele não quer perder nenhum ímpio, imagina quem já está tendo ali a participação da essência, né? Participação em se prostrar e falar, Deus, eu sei o que o Senhor faz, eu sinto o Senhor falando. Então, assim, imagina, Deus de maneira alguma ele vai trazer coisas na nossa vida para nos perder. Não. E sim para nos ganhar, né? Eu falo honestamente para você. Honestamente, assim, sem medo de errar. Eu acho que se não fosse a Yasmin, imagina, não estaria nos caminhos do Senhor. Né? Eu não estaria. A Yasmin foi, nossa, ela foi a fonte que Deus usou na sua vida. Não estaria, assim, porque assim, hoje eu posso ver isso com mais clareza. Dentro de tudo que eu vivi, eu passei, eu não ia ter estrutura espiritual para suportar, então eu ia desistir. Sim. Eu ia desistir.
Então, que Deus, ele usa das estratégias deles, das ferramentas dele, para nos dar alicerce, para fixar o nosso pé na rocha que é ele. Então, assim, a Yasmin foi aquela que ele falou, vou permitir. Amém. Você viver tudo isso. Vai estar tudo dentro do meu querer. Porque eu não te aceito te perder para Satanás. Porque eu sou uma pessoa muito perseguida, como todos nós somos. Mas assim, eu venho de um berço totalmente idólatra. E eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha família. Amém. Glória a Deus. Então, assim, então eu não ia aguentar processo. Já ouvi pessoas falando assim, ó. Você não nasceu para ser crente. Oh, meu Deus do céu. Como assim eu não nasci? Você não nasceu para ser crente. O seu lado é o outro lado. Misericórdia. As pessoas de outra tribo mesmo falando, entendeu? Porque eu vim do berço. Eu vim de lá, a minha família toda, entendeu? Mas Deus foi misericordioso, né? E fez um grande diferencial, né? Através de você, né? Deus é fiel. Através da vida da minha filha, eu fui na Bahia, eu preguei para minha mãe. Ela não se converteu, mas ela ouviu a palavra. Através da minha mãe. Amém. E é isso, né, Ju? Nós vamos finalizar o nosso vídeo hoje, né? O VanoCast. Muito obrigada. Essa história é linda, eu agradeço de coração, né? E a Ju vai vir outras vezes aqui, tá? Porque assim, o VanoCast, ele não fala só de testemunho, ele fala também de experiências, fala sobre as questões emocionais. Sim. E a Jo, eu vi que ela tem um potencial muito grande, ela tem muito para passar para a gente. E com certeza já vamos pôr na agenda aí para a gente poder fazer um outro vídeo. Vai ser uma alegria, um prazer. Tá bom? Nós vamos pautar algumas coisas. Sim. E vai ser um prazer novamente, né, ter esse bate-papo com a Jo. Pessoal, o VanoCast é isso aí. São histórias de superação, histórias que realmente balançam a nossa alma e aumentam a nossa fé. E essa foi mais uma história contada no VanoCast. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe você.